Em um cenário cada vez mais digital, a proteção dos dados e a prevenção de crimes cibernéticos devem ser prioridades tanto para os usuários quanto para as empresas. O uso intensivo de dados também traz riscos relacionados à privacidade e à segurança. Quando mal protegidos, esses dados podem ser acessados de forma indevida, gerando sérios prejuízos financeiros e danos à reputação de indivíduos e organizações. Esse é o assunto do começo de conversa de hoje, que já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Nos últimos anos, os dados digitais se tornaram um dos ativos mais valiosos do mundo moderno. Eles representam informações geradas, armazenadas e transmitidas por dispositivos digitais, como computadores, smartphones e servidores na nuvem. Esses dados podem ser divididos em várias categorias, como dados pessoais, financeiros, comportamentais e transacionais. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui hoje ele que é filho de Oséias Rodrigues Costa e Maria Aparecida da Silva Costa. Ele nasceu em Caratinga, é mestre em Ciência da Computação pela UFV e é diretor de Tecnologia da Versa Tecnologia. Eu estou falando do Glauber Costa. Glauber, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, professor. Encontra-se aqui também conosco ele que é filho de Afonsino Dorvalino Neto de Ramos e Brígida Aparecida Cota. Ele nasceu em Caratinga, é graduado em Direito, especialista em Direito do Consumidor, especialista em Direito Processual Penal, com habilitação em Docência no Ensino Superior pela Faculdade Educa Mais. Especialista em Advocacia Criminal pela FUMEC, em parceria com a Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Minas Gerais. Ele é professor do Centro Universitário de Caratinga. Eu estou falando do Dr. Lucas Cota. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui. Estou imaginando aqui, o nosso assunto é essas ameaças cibernéticas, né? A humanidade, eu acho, desde sempre, de uma parte dela, sempre teve vontade, uma curiosidade esquisita de saber o que o outro faz, querer cuidar da vida do outro, né? Quando você pega a novela Bem Amado, antes do seu tempo, que você é muito novo, você deve ter visto falar de Bem Amado alguma coisa. Eu ouvi falar. Que a mulher recebeu uma carta que era para outra, ela pegava com a cartinha, escondido, botava lá no calor de uma água quente, para aquela cola soltar, abria a carta, lia a carta do freguês, fechava de novo e entregava a carta. Quer dizer, essa curiosidade ruim, ela já vem de muito tempo. Mas hoje nós estamos falando em tudo já dentro da internet, né? Qual a principal ameaça hoje, o Glauber, cibernética enfrentada pelas empresas? Então, seguindo na linha que o senhor colocou, né, a internet é um verdadeiro megafone, vamos dizer assim, né? Ela amplifica tudo aquilo que antes ficava muito restrito no particular, na carta, ela coloca isso hoje para todo mundo, né? Então, em função disso, os riscos são os mais variados possíveis, né? Porque todo mundo precisa de estar presente hoje na internet de alguma forma, né? A sua empresa precisa estar ali com o seu site, com sua rede social, para que eles consiga atingir o maior público possível. E isso traz riscos inerentes ali, né? Até a forma, por exemplo, você consegue obter ali, sim, o seu público. O seu público, ele te fornece informações que é importante para esse curioso, é importante para o seu negócio, e o curioso, tendo acesso a isso, ele vai conseguir chegar, ele é a ponta, né? Ele puxa uma pontinha ali que vai conseguindo várias outras informações, né? O risco está para o seu cliente, né, enquanto empresa, e para o cliente em si, vamos dizer assim, justamente no vazamento dessas informações. Então, as empresas elas precisam ter um cuidado extremado em como ela cuida desse ativo,
desse cliente, né? Porque ela é responsável por essa informação. Então, se eu passo uma informação para a sua empresa, né, e essa informação de alguma forma é vazada, voluntária ou involuntariamente, essa empresa pode ser responsabilizada por isso. Muito bem. Eu vou aproveitar essa sua fala sobre a responsabilidade e perguntar para o Dr. Lucas sobre isso. Quer dizer, de que forma, né, o direito ele pode proteger as pessoas contra essa invasão de dados, por exemplo? Perfeito, perfeito, professor Eugênio. Nós temos no Brasil, em vigor, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente tratando sobre os dados pessoais. A famosa LGPD, isso, muito famosa e muito importante também porque ela inaugura no Brasil um novo marco regulatório da proteção de dados. Essa lei prevê ali algumas punições para as pessoas físicas e jurídicas que eventualmente descumprirem na. Então, se houver vazamento de dados, por exemplo, há punições previstas ali, como, por exemplo, multas que podem ser pesadíssimas, até a proibição da continuidade do exercício daquela atividade da empresa, pode haver aplicação dessas sanções aí, e, claro, a pessoa que se sentir prejudicada também pode buscar indenização por dano moral. Então, nós temos aí a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que atua no Brasil fiscalizando o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Se alguma empresa deixar vazar dados de seus usuários, a ANPD vai atuar, provocada ou não, ela pode ser instada a se manifestar ou até mesmo agir de ofício, que a gente chama no direito, né? Quando uma autoridade age sem provocação, ela age de ofício. Então a ANPD vai atuar provocada ou de ofício para poder sancionar aquela empresa que deixou vazar os dados. E, paralelamente a isso, a vítima desse vazamento, o usuário que teve os seus dados vazados, pode buscar, por via da ação judicial, uma indenização por dano moral, desde que comprove o prejuízo. Então, a responsabilidade pela ANPD, ela independe do prejuízo. Entendi. O mero vazamento já gera responsabilização administrativa pela ANPD. Já para que a vítima pretenda indenização, os nossos tribunais têm assentado, têm fixado que depende da demonstração do prejuízo. Ainda dentro dessa linha de discussão nossa, vou pegar um caso, Glauco, por exemplo, que é o caso do cara que aposenta. Então, o cara até hoje estava trabalhando, ninguém incomoda ele com o celular oferecendo empréstimo, nada disso. Aí ele se aposentou. Aposentou, recebeu o primeiro salário dele, uma coisa impressionante. Porque se não é, quem tem essa informação que ele se aposentou é o INSS. Rapaz, é impressionante, assim. Com uma semana, ele tem assim, milhares de pessoas ligando para ele, agente financeiro de todo lado, oferecendo um tal de empréstimo consignado em cima da aposentadoria dele. Quer dizer, não adianta você falar que não quer, você vai bloqueando e eles têm muitos números. Quem é que passa essa informação para o pessoal? Necessariamente é alguém, é o próprio governo que vira e fala, está aqui a lista dos aposentados para os bancos, ou as pessoas têm mesmo maneira de conseguir essas informações sem que alguém as entregue? Olha, o poder público, infelizmente, ele tem uma série de brechas, vamos dizer assim, onde muita gente consegue o acesso a esse tipo de informação, né? Muita gente precisa, que faz interlocução com o governo, precisa dessa informação, ok. Mas também não é nada complicado conseguir esse tipo de informação, não. Diretamente na internet. Existem outras camadas da internet, vamos dizer assim, mais profundas, né? É o que se chama de Deep Web. É uma internet, vamos dizer assim, que ela não é acessível facilmente pelo grande público, ela não é indexada, vamos dizer assim, pelo Google ou outros buscadores. Então, quem está presente ali nessa camada inferior, nessa camada profunda da internet, está ali geralmente para o mal, vamos dizer assim. E essas informações, quer queira ou não, trafegam muito facilmente ali. E em cima dessa questão, doutor Lucas, vários idosos são vítimas de empréstimo, inclusive, que eles não fizeram, são feitos em nome deles, porque às vezes o neto tem acesso, ou um hacker entrou e pega aquela informação. Uma pessoa
se sente prejudicada com isso. Fizeram empréstimo no nome, isso não é meu. Porque não adianta ele falar agora no banco, fala, isso não é meu. Fala, não, foi feito. Ele tem que constituir um advogado, precisa disso. O que um aposentado, uma pessoa, principalmente o mais idoso, que tem mais dificuldade com isso, qual que é o procedimento a fazer? Perfeito, professor Eugênio. Essa pessoa que se sentir vítima desse tipo de golpe, digamos assim, ela pode primeiramente tentar, junto ao INSS, questionar essas questões aí, esse empréstimo fraudulento. Geralmente esse questionamento não resulta em muita coisa. Geralmente não. Então ela tem que procurar um advogado ou, na ausência de condições de contratar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública para mover uma ação judicial que busque declarar como inexistente esse contrato que alegam que ela firmou, esse contrato de empréstimo. E é possível hoje, por meio de perícias, apurar realmente se aquela pessoa contratou, se ela fez aquele empréstimo, se ela assinou aquele contrato, ainda que eletronicamente. Porque, por exemplo, quando se assina um documento eletronicamente, a empresa ou a entidade responsável por coletar aquela assinatura, ela coleta algumas informações também, né? O que a gente chama de fingerprint, né? Os dados de marcação daquela pessoa. Coleta o endereço de IP, coleta a localização, coleta o dispositivo que ela está usando, o endereço MAC do dispositivo, que é um endereço específico daquele dispositivo. Cada celular, cada dispositivo que se conecta à internet tem um ID próprio, que é diferente do IP. O IP vale para a rede, aquele ID próprio é do dispositivo. Então, por meio da perícia em cima desses documentos, aí, dessas informações, é possível aferir se foi de fato aquela pessoa que contratou. Teve um caso que eu vi uma vez que a pessoa me procurou, falou que não contratou. Aí nós indagamos a instituição financeira para apresentar o contrato. Apresentou um contrato que supostamente teria sido assinado eletronicamente. Aí tem lá, endereço de IP. A gente foi ver, esse endereço de IP nunca esteve associado a Caratinga. Esse endereço de IP é lá do Nordeste. Entendi. Então ele nunca esteve associado. A gente sabe que as empresas os provedores de conexão de internet, às vezes eles trocam IP. Então o IP que vai para sua casa num dia, na outra semana vai para a casa do Glauber, por exemplo. Isso é normal. Mas uma diferença tão grande como Caratinga para o Nordeste, a gente vê que é fraudulento. Então tem mecanismos para se provar. E essa pergunta é interessante, finalizando, que o ônus da prova é da empresa, é da instituição financeira. É a instituição financeira que tem que provar a regularidade do contrato. Entendi. Esse ônus não recai sobre o consumidor, é a instituição financeira. Então, se o consumidor questiona, cabe à instituição financeira provar que aquele contrato de fato existiu. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, eu quero voltar para o segundo bloco, já perguntando para você, Glauber, eu quero pegar agora a questão da proteção dos dados da própria empresa. Nós estamos falando da antiga espionagem industrial que você tinha, e um ficava olhando o que o outro fazia, descobria, botava espião lá dentro. Hoje a gente sabe que você consegue fazer isso através da rede. Como que a empresa pode proteger aqueles dados, que são os dados dela, são dados da folha de pagamento dela, dos funcionários dela, do ajuste financeiro dela? Como proteger isso de fato de um hacker que consegue entrar no sistema e baixar a vida de uma pessoa e de uma empresa e até socializar isso. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo, um bate-papo aqui sensacional. Nós estamos conversando com os professores Glauber Costa e Lucas Cota. E nosso assunto é a internet, os seus perigos, a proteção sobre dados importantes de empresas e pessoas. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje os professores Glauber Costa e Lucas Cota, e estamos falando sobre dados digitais e crimes cibernéticos. Vamos lá, Glauber, vamos para aquela pergunta, né? Como que a empresa pode de fato proteger seus dados, ter segurança nisso? Então, dentro de uma empresa existem ali diversos ativos que ela possui, são softwares, a forma, o acesso à internet, pessoas, tudo isso, todo esse arcabouço, né, de pessoas, processos e softwares, todos eles precisam ser bastante protegidos, né? A pessoa, um dos primeiros pontos, ela precisa, os seus funcionários precisam estar bem atentos ao que eles podem e ao que eles não podem, ao que eles devem e ao que eles não devem fazer.
Isso é primordial, porque existe o que a gente chama de engenharia social. Às vezes ele não precisa invadir a sua rede, ele não precisa invadir o seu software, né? Se alguém malicioso consegue ter acesso a uma pessoa que está despreparada, que é inocente, ele consegue uma informação extremamente preciosa para causar algum tipo de dano. Então, a constante preparação dos seus funcionários com relação à segurança, ao que se pode e que se não deve fazer, é um dos primeiros pontos, né? Com relação à sua infraestrutura de redes também, né? Então você tem ali o seu acesso à internet, quem tem acesso ali, por exemplo, ao seu Wi-Fi, né? Então, beleza, tenho aqui o Wi-Fi para os meus clientes. É o mesmo Wi-Fi que a sua empresa tem acesso ali aos seus dispositivos? Não, não pode ser. Entendi. Tem que ser algo separado. É uma gentileza que se faz a quem nos visita, quem visita a empresa, mas não pode ser a mesma rede que é oferecido onde trafegam os seus dados. Pelo mesmo Wi-Fi, facilita, então, você acessar. Com certeza, com certeza. Né? Então, ofereça isso de maneira separada. Inclusive, alguns modems hoje oferecem até para a sua casa. Precisa ser assim, né? Então, tem como você... isso, eu estou na minha casa, por exemplo, meus amigos chegam e falam, qual que é o seu Wi-Fi aqui? Dá na hora, eu entrego. Tem como não tem nada lá para descobrir não, mas eu falo assim, mas de fato é uma coisa perigosa. Exatamente, mesmo. Tem como você chegar e... Né? Porque quando você chega e passa uma informação como essa, é um amigo seu, né? Mas quem garante que esse amigo, às vezes de forma inocente, não passa essa informação para um terceiro? Tá certo. Né? Agora pode ter um Wi-Fi, uma empresa, por exemplo, para visitante. Exatamente. Uma visitante, então passou ali. É algo simples e extremamente eficaz. Esse é um dos meios de proteger isso. Exatamente. E com relação aos softwares que a empresa precisa contratar ou desenvolver, eles precisam constantemente estar sendo vistoriados, identificados se não tem qualquer tipo de brecha, né, para que de repente se permita algum tipo de invasão, né? O sistema operacional da sua empresa precisa constantemente estar atualizado, quase que semanalmente, né? A Microsoft ou outras empresas que fornecem sistemas operacionais, eles lançam atualizações de segurança, né? E outros ativos, outros softwares também que a empresa utiliza também oferecem isso, porque o que o hacker faz, ele é um estudioso, o hacker é um estudioso, então ele fica o tempo todo, a função dele é procurar essas brechas, e quando ele encontra, ele se aproveita. E quando essa brecha é encontrada, a produtora do software muitas vezes fica sabendo também, e ela age no sentido de fechar aquela brecha. Por isso as atualizações. Então, atualizações constantes do software são de extrema importância, né? E por fim, alguém que consiga, dentro da sua empresa, gerenciar adequadamente a segurança, né? Cibernética ali dentro, né? Um bom gestor de redes ou a contratação de uma empresa que consiga fazer esse tipo de trabalho, né? Eu acho que isso aí é o fundamental para a gente cercar, criar ali uma bolha de segurança, né? Para assegurar ali a qualidade e a segurança da sua empresa. Bacana. Doutor Lucas, aí está vendo essa discussão toda aí sobre proteção de dados, sobre... Aí tem uma discussão sobre liberdade de expressão, a internet virando quase com a terra sem lei, é uma coisa bem complicada. Então a pessoa fala o que quer, e aí, mas não pode falar. Mas se não pode falar, você está restringindo a liberdade da pessoa. E essa discussão, tem uma discussão inclusive acontecendo hoje no Congresso sobre isso, né? Seu pensamento sobre isso. Excelente. Hoje, inclusive, o Supremo enfrenta essa questão ao julgar sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilização das empresas que são provedoras
de aplicações. As empresas provedoras de aplicações são aquelas que fornecem, por exemplo, Instagram, Facebook, sites para a gente acessar. Diferente das empresas que são provedoras de conexão à internet, que são, por exemplo, a Signet e outras do mesmo ramo. Então, o que está sendo discutido hoje no Supremo é exatamente sobre as empresas provedoras de aplicações. Até que ponto vai a responsabilidade delas? E o artigo 19 do Marco Civil, pela redação atual, ele prevê o seguinte, que as empresas só serão responsabilizadas se, uma vez acionadas judicialmente, com uma ordem judicial, elas não cumprirem a ordem e aí continuar a ofensa. Então, alguém publica algo ofensivo contra alguém lá no Facebook da vida. Dá para responsabilizar o Facebook imediatamente? Não. Pelo artigo 19, não. Eu consigo responsabilizar a pessoa que fez a ofensa. O Facebook imediatamente, não. Eu dependo primeiro de obter uma ordem judicial determinando que o Facebook retire a ofensa. Uma vez que eu obtenha essa ordem, o Facebook seja intimado e não retire, aí sim, pelo artigo 19, eu consigo responsabilizá-lo. O que está em discussão no STF hoje é justamente isso. Pretende-se, por meio de algumas ações movidas no Supremo, ampliar a responsabilidade das empresas. Então, o que se pretende é o seguinte, nós queremos responsabilizar as empresas independentemente da determinação judicial. Então, alguém publicou algo ofensivo contra alguém lá numa rede social. O que se pretende é responsabilizá-las independentemente de ordem judicial prévia determinando a retirada, né? É uma pretensão muito nobre, mas tem problemas nela, porque se a gente for permitir responsabilizar essas empresas por toda e qualquer ofensa publicada, praticamente inviabiliza a atividade delas, né? Eu não sou advogado de nenhuma dessas empresas, mas a gente tem que ser sincero de saber que vai inviabilizar a atividade delas se for assim. Então, acho que o artigo 19, da forma que está escrito, está bem redigido. A nossa legislação que trata de proteção de dados e também da internet no Brasil, ela é inspirada na legislação europeia, é o GDPR, né? General Data Protection Regulation. Então, a gente não criou do nada essas regulamentações, a gente se inspirou naquilo que já estava funcionando. Então, eu vejo com muita ressalva essas ações que tramitam no Supremo, que pretendem, com boa vontade, mas podem causar um resultado aí complicado. Voltando sobre a liberdade de expressão, internet não é terra sem lei. Isso é fato, né? Eu posso, sem mencionar nomes, obviamente, coisas específicas, mas dizer que no meu escritório de advocacia, vez ou outra, aparece um cliente reclamando, estou sendo ofendido nas redes sociais. A gente entra com a ação contra a pessoa, pede a liminar e o juiz imediatamente já manda a pessoa parar de publicar a ofensa. A pessoa que ofendeu. Manda parar de publicar sob pena de multa por cada nova ofensa. Isso como a liminar. Lá na frente vai ter a sentença, mas numa liminar a gente já consegue isso. Não é difícil de conseguir isso, não. Então, as pessoas têm que saber que a internet realmente não é terra sem lei, existe liberdade de expressão desde que não se cometa crimes. Eu não posso inventar um crime contra alguém, acusar alguém falsamente de um crime na internet, não posso difamar, não posso injuriar, não posso ofender a honra daquela pessoa, não posso incentivar golpe de Estado e coisas assim. O interessante disso é porque o leigo, o cara que não tem o conhecimento mesmo e que vê a coisa acontecendo, quando olha essa discussão, fala, o Instagram não devia deixar o cara publicar isso, o Facebook não devia deixar o cara... Peraí, nós estamos falando de milhões de usuários, tem que você controlar milhões de usuários. Você pode até, imagino que até alguns já têm isso, quando você escreve determinadas palavras, ele não aceita aquilo, é uma coisa automática. Mas a maneira da pessoa fazer coisa errada, usando subterfúgio e palavras diferentes, é muito grande. Mas, não, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu acho que o artigo tá bom. Talvez a dificuldade, alguma morosidade da justiça, não sei, de o cara ter que entrar com pedido para ir a justiça determinar para aquela empresa para poder retirar aquilo, porque é assim que funciona, né? Sim. E aí talvez esse caminho pudesse ser mais ágil, pelo menos. Perfeito. A própria lei processual civil já admite esse pedido liminar. Então, quando a pessoa que é vitimada procura um advogado com rapidez,
ou procura a Defensoria Pública com rapidez, e esse profissional entra com essa ação rapidamente e pede a liminar, e o judiciário aprecia a liminar com cautela, da forma que tem que ser apreciada, a gente consegue um resultado rápido, né? A gente consegue obrigar a rede social a retirar o conteúdo e obrigar a pessoa a não publicar mais, né? Geralmente se consegue, mas desde que todo mundo atue com velocidade. Só uma questão interessante também, que o próprio Marco Civil já prevê, sem necessidade do Supremo intervir, é o seguinte: eu disse que, em regra, a gente só pode responsabilizar a empresa se ela for ordenada a retirar e não fizer. Mas tem uma questão que é peculiar, que é o seguinte: se alguém publicar vídeo com nudez, foto com nudez de alguém, aí não precisa de ordem judicial. Basta a vítima acionar a empresa, que a empresa é obrigada na hora a retirar, independentemente de ordem judicial. Se ela não retirar, ela pode ser responsabilizada. Então, nesse caso específico, a lei já prevê. Se for questão que envolve intimidade sexual, que envolve menor de idade, né, esse tipo de coisa, questões mais delicadas, né, a empresa é obrigada a retirar imediatamente assim que a vítima provoque a empresa. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, vamos voltar para o terceiro bloco. Eu queria voltar. Tem informação de que o Brasil é o segundo país onde existe mais ataque de hackers, né? E queria falar sobre medidas protetivas sobre isso e você já complementar a sua parte, que quais as punições previstas para esse crime. Rápido intervalo, não sai daí, bate-papo instigante, interessante aqui. Estamos conversando com professores Glauber e Lucas Cota e nós já voltamos já já. Olá, estamos de volta agora para o terceiro e último bloco desse começo de conversa especial. Você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com os professores Glauber Costa, Lucas Cota, e nós estamos falando sobre dados digitais e crimes cibernéticos. Vamos lá, Glauber. Medidas protetivas que o cidadão, aí está falando como que o cara pode se cuidar, por exemplo, num país que é o segundo, tem o maior número de hacks no mundo, quer dizer, todo mundo está sujeito a ser hackeado, ter seus dados aí cooptados, né? Que cuidados são esses? Exatamente. Acho que um dos cuidados primordiais, né, que a gente tem que ter é muito pessoal, né? A gente tomar um cuidado, por exemplo, com a questão de todas as senhas que a gente utiliza, né? Não utilize senhas fracas, né? É a porta principal ali que o hacker vai tentar chegar. Eu coloquei a data do meu aniversário. A tendência é botar uma senha que você lembra, né? Exatamente. É difícil, tá, mas a gente precisa tomar esse tipo de cuidado, né? De repente, baixar um sistema gerenciador de senhas é um excelente caminho, que aí você pode chegar, você tem uma senha única, bastante complexa, né? E através dessa senha única você tem acesso a outras senhas suas e você com isso pode deixar de criar aquelas senhas frágeis, né? A maior parte dos softwares também, eles oferecem uma chamada autenticação de segundo fator, que é o quê? Digitei minha senha. Ok, vai chegar um SMS para você, digita o código que chegou lá para você poder ter esse tipo de acesso. Um SMS, né? Ou um e-mail, alguma coisa. Um SMS, um e-mail, às vezes até ligação, né? Por WhatsApp, tudo isso é possível. Isso garante uma camada extra de segurança, né? Que de repente alguém fez uma captura ali das suas informações, mas ele às vezes não tem esse acesso ao seu WhatsApp, ao seu SMS, então ele não conseguiria fazer esse tipo de acesso, né? Eu acho que são os principais cuidados que a gente deve ter para assegurar esse tipo de informação. Um cuidado com onde você coloca o seu e-mail, um cuidado muito sério com links que você recebe, um cuidado muito sério. Gente, a gente precisa ter uma visão que se fala muito, né? Não existe almoço grátis. Não existe algo que você vai comprar a R$1.000 e que tem alguém te oferecendo a 50. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa extremamente errada nisso. Não confie. Então, ao invés de clicar no link, procure saber qual que é o endereço aqui. Eu vou digitar esse endereço aqui na mão mesmo, eu não vou clicar no link, né? É muito comum a estratégias de phishing, quer dizer, o que eles fazem? Cria-se um site idêntico a um site original.
e coloca ali, você confia, puxa, eu confio no Mercado Livre, eu confio na Amazon, está aqui, né? Mercado, será que é o Mercado Livre mesmo? Entendeu? E cuidados também extremos, nenhuma instituição bancária, ele vai te pedir, por exemplo, as informações do token que você precisa para acessar ao seu aplicativo bancário. Ou a senha da sua conta. Ou a senha. Tem uns que chega a pedir isso. Fala a senha da sua conta. Como assim? Peraí. Não, o banco está me pedindo isso? Véio? Não funciona. Mas o que pode ter acontecido? Ele pode ter capturado a sua senha, mas os bancos geralmente têm esse segundo fator de segurança, né? E aí esse segundo fator de segurança é geralmente o que se chama de token, né? Então o banco não vai te pedir token, entendeu? Se isso acontecer, o que você deve fazer de imediato é entrar no seu aplicativo e mudar a sua senha, porque alguém capturou a sua senha. Muito entendeu? Bem. Doutor Lucas, aí a pessoa caiu nessa esparrela aí. Hackearam o sistema dele, hackeou a conta dele, hackeou dados pessoais dele. Qual que é a primeira coisa que o cara faz? Qual que é o passo para poder se livrar disso? Eu recomendo que ele tome 2 atitudes com urgência. A primeira delas, imediatamente, é procurar um profissional, como por exemplo o professor Glauber aqui, que vai atuar na contenção de danos com relação aos dados. Porque, por exemplo, vamos supor que tem algum vírus ali rodando na máquina para tentar conter isso aí. Paralelamente a isso, procurar a polícia, registrar boletim de ocorrência. Se alguém, por exemplo, invadiu o dispositivo informático alheio, cometeu crime, obteve dados e está usando desses dados para extorquir a pessoa, mais um crime, procurar a polícia, que a polícia tem mecanismos para investigar, inclusive prender preventivamente essa pessoa. Estelionato, alguém está se passando por você para aplicar golpes, aí pedir dinheiro para familiares seus, é crime também, procure a polícia, dá para pedir a prisão. BO, é fazer um BO, um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. E era a Polícia Civil. Pode ser procurada a Polícia Militar e também a Polícia Civil. Eu recomendo, nesses casos, que procure direto a Polícia Civil, porque é ela que tem a capacidade investigativa. Muito bem. É a Polícia Investigativa. Como já vai ficar para ela investigar mesmo, eu recomendaria procurar direto a Polícia Civil, né? São questões de urgência mesmo, porque pode ser pedida a prisão preventiva. Aí fez o BO, tá bom, o Glauber já foi lá, já ajudou a conter danos, já registrou o BO, mas a pessoa tem prejuízo, tomou prejuízo nisso. BO na mão, jurídico, aí é justiça mesmo. Isso. É importante procurar a polícia, até porque a polícia vai identificar quem causou o prejuízo. Claro. Senão não dá para processar ninguém. Então, primeiro a polícia investiga, identifica quem causou o prejuízo, e aí o Ministério Público vai entrar com um processo criminal contra esse causador do prejuízo, e a vítima pode, paralelamente a esse processo criminal, entrar com uma ação civil por meio de advogado ou da Defensoria Pública para buscar a reparação daquele prejuízo. Mas quem vai apontar para quem causou é a polícia. Agora, tem casos em que, pela própria natureza do golpe, a vítima já sabe quem deu o golpe. Então, ela própria já pode agilizar essa parte civil aí junto com o seu advogado. Bacana. Você já foi vítima de crime cibernético? Não? Recentemente, professor, recentemente. Se fizeram com você, eu estou perdido. Na verdade, eles pegaram uma foto minha, vamos dizer assim, e simularam, colocaram numa segunda conta de WhatsApp da pessoa. Para o outro, pedir dinheiro. Exatamente, e foi um caso de engenharia social. Essa pessoa, ela não teve acesso aos meus contatos, nada disso, mas ela conhecia uma pessoa que estava interligada a mim, né? Acessou essa pessoa e essa pessoa forneceu informações. E a partir daí, chegando numa terceira pessoa que me alertou, olha, estão pedindo dinheiro no seu nome aqui, entendeu? A primeira atitude que eu fiz foi justamente alertar a todo mundo, olha, está acontecendo isso, por favor, não enviem qualquer tipo de dinheiro, né? E aí a gente vai tomando outras medidas, por exemplo. E nesse caso era com o seu número mesmo? Não, só a foto? Não, era um outro número, não só houve, a foto? Isso. Entendi. Não houve captura das minhas informações, né? Não houve a captura do meu celular. Houve uma desatenção mesmo com relação a essa questão dessa foto, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com o que a gente expõe aí na internet, né? Doutor Lucas, já foi vítima disso? Já aconteceu semelhante ao que o professor Glauber relatou aí. Alguém
usou a minha foto com um novo número, não era o meu número, e começou a abordar parentes meus pedindo dinheiro. Ah, me ajuda que eu estou precisando com urgência aqui para pagar não sei o quê. Ele teve acesso aos seus contatos de alguma forma. Só conseguiu acessar como é que funcionou. O meu número de WhatsApp é público, até pela minha profissão. E as pessoas conseguem ver a minha foto. De alguma maneira, ela conseguiu tirar um print da minha foto, recortou e colocou num novo número se passando por mim. Não conseguiu tomar a minha conta. Então, não é nenhum hacker, é alguém que usa engenharia social, como o professor Glauber disse. Começou a abordar parentes meus. Por sorte, meus parentes não caíram no golpe, mas teve um que quase. Chegou aí na lotérica para pagar e foi a moça da lotérica que falou, não faz isso, é golpe. Ligou para mim, eu falei, não, fica tranquilo, não estou precisando não faça que é golpe. Mas foi por muito pouco. Pouca coisa. Bacana, infelizmente nosso tempo está acabando. Foi um prazer ter vocês aqui. Ótimo papo. Quem precisar de mais informações, quando ao final aí você pode deixar o seu Instagram, um contato, o Dr. Lucas também deixa. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter dúvidas depois da gente expor tantos assuntos aqui, mas foi um prazer, foi bacana demais. Então, aproveitar, desejar um feliz ano novo para vocês, que esse 2025 aí seja um ano especial para o Dr. Lucas, para você, Glauber, para as empresas, para o trabalho, com menos crime cibernético, com menos gente reclamando de crime cibernético, né, doutor? Tá bom? Vocês têm um minuto para suas considerações finais. Pode começar aqui com o Glauber, essa câmera aqui é sua. Deixar o seu recado aí, por favor. Então, a gente espera aí que todo mundo tenha um ano de 2025 com muita segurança, tá? A cibernética, a pessoal, né? E que a gente consiga evoluir aí enquanto sociedade para que esse tipo de crime ocorra cada vez menos, né? Caso, de repente, precise de algum apoio na área de tecnologia, a Versa Tecnologia está aí à inteira disposição de toda a sociedade para o apoio que precisar. Pode nos acessar aí por meio do nosso site, o www.versatecnologia.com.br, tá? Nosso telefone à disposição, 33216183, tá? Estaremos aí à disposição e felizes em receber o contato de vocês. Bacana, Glauber. Doutor Lucas, com você, a câmera é sua. Primeiramente, agradecer o convite. É um tema muito importante do brasileiro ter acesso a ele, saber lidar, porque cada vez mais a gente tem esses crimes acontecendo. Então, é muito importante a atenção para isso. Dizer que a internet não é terra sem lei, como já foi falado. Então, você que se sentir vítima de alguma situação desse tipo, procure auxílio jurídico, porque tem mecanismos para poder coibir, para poder reprimir esse tipo de situação. E para as pessoas também que eventualmente querem vida fácil, deixar claro que muita gente está sendo presa aí ao longo dos meses aí. Então, quem acha que vai fazer isso, vai ficar impune, talvez faça a primeira vez, não seja pego, mas na segunda, na terceira, vai ver a prisão preventiva, vai ver a polícia batendo na sua porta, tá? E dizer aí os meus contatos também, deixar para vocês acessarem o meu site do meu escritório aí, que tem ali artigos jurídicos com linguagem acessível para as pessoas conseguirem entender mais do mundo do direito. lucascotta.com.br, lucascotta.com.br é o meu site que direciona para o site do meu escritório e ali tem esses artigos e tem também o meu Instagram que é @advlucascotta e aí estou à disposição, meu escritório está à disposição para quem se sentir vitimado por esse tipo de situação aí. Bacana, muito obrigado. Obrigado, Glauber, obrigado, Lucas. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.